Fala aí, amigos e amigas do PFC, este é o episódio 232 e com ele vem o Dicas Triplas número 32. Voltamos aqui a discutir 3 filmes que servirão provavelmente como dicas para vocês e, como de costume, procurando colocar um filme por país, nacionalidades diferentes aqui no Dicas Triplas. Então a gente começa com um filme que é franco-italiano, mas para efeito de contagem é um filme francês, que é O Sol por Testemunha, um filmaço do René Clément, feito na década de 60 com Alain Delon como estrela principal. Depois a gente segue para a Itália, onde a gente vai discutir o filme dos italianos Luigi Bazzoni e Franco Rossellini, chamado A Mulher do Lago, um filme que já possuía, em 1965, algumas características marcantes que viriam no gênero giallo na década seguinte. E a gente termina com um filme polonês do Andrzej Wajda chamado Sem Anestesia, filmaço de 1978. Que você está escutando ao fundo é a suíte de Nino Rota para o filme O Sol por Testemunha, e ao longo desse episódio você ouvirá também trilhas do Renzo Rossellini para A Mulher do Lago. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Bom, galera, vamos começar então mais um Dicas Triplas do PFC. Mais uma vez, 3 indicações de filmes aqui, alguns esquecidos. Alguém pode dizer talvez aí que seria melhor fazer um episódio de filme único, não foi isso? Então, estamos aqui hoje, novamente, o Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre voltou para Blumenau, correto? Sim, senhor. Estamos aqui. Tudo bom, Fred? Vamos mais um Dicas Triplas, 32º. Isso aí, que bom que você anotou o número, porque já tinha até me perdido. E para fazer aqui com a gente, jornalista, crítico, tem lá o grande blog Palavras de Cinema, Rafael Amaral, voltando ao PFC mais uma vez. Seja bem-vindo, Rafael. Ô Fred, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Alexandre, mais uma vez muito obrigado também, prazer enorme. Eu adoro, cara, esse quadro Dicas Triplas, e acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu faço com vocês, e é muito legal, né, a gente poder explorar filmes que às vezes a gente não conhece, e eu acabo sempre descobrindo alguns filmes indicados por vocês aí, então muito obrigado mais uma vez pelo convite. É isso aí, né? Serve pra gente também, a gente cansa de falar isso aqui também, né? As dicas servem pra gente também trazer filmes que de repente não estão no nosso radar aqui, né? Meu e do Alexandre, né? É verdade. Então é sempre bom aí colaborar com vocês e as pessoas que vêm aqui no Dicas Triplas e em outros episódios também, evidentemente, mas o Dicas Triplas tem
essa benesse aí? Eu já começo reconhecendo uma falha minha, né? Que apesar de apreciar, pelo menos que eu lembre, tudo que eu vi até hoje, tanto de cinema polonês, tcheco, húngaro, eu reconheço que tem muita coisa ainda que eu não vi. Então, se você indica um filme daquela área ali, como é o teu caso, Rafael, nesse episódio, certamente para mim vai ser uma grande dica, como foi, né? Legal, bacana, fico contente. Eu também gostei muito da sua indicação. Um filme que eu não tinha visto ainda, não conhecia, e adorei, gostei demais do filme. E a indicação do Fred, eu acho que a gente já tinha visto, mas rever e voltar a esse filme é muito bom, né? Ainda mais hoje tendo uma cópia restaurada dele, uma cópia linda, né? Linda. Mas vamos cair dentro então dele, só apresentar pro pessoal. Vamos começar então aí pelo meu, que é O Sol por Testemunha, Plein Soleil, filme do René Clément, um dos filmes que lançou internacionalmente o Alain Delon, né? O outro foi o Rocco e Seus Irmãos, que ele fez lá com o Luchino Visconti, no mesmo ano, né? Então, 1960, um ano importante aí para a carreira do Alain Delon, né? E para o cinema francês de uma forma geral, né? Vai ter uma estrela aí que vai acabar servindo aí de veículo para levar outros filmes, né, para fora da França, certamente. O Rafael já meio que deu a opinião dele sobre o Sol por Testemunha. Eu concordo com o que você falou, né? Ele não citou, mas ele estava se referindo justamente a essa indicação minha. Era um filme também que eu já tinha visto há muito tempo e serviu para eu rever, e eu tinha visto só uma vez e ter a certeza de que é um filmaço. Acho que cabe perfeitamente aqui por essa razão aí que a gente meio que comentou em off, né? Que a gente provavelmente não vai fazer um episódio sobre René Clément. Não sei se a gente faria ele também separado num filme, mas eu acho que aqui tá de bom tamanho, até porque eu acho que é um filme assim... A minha impressão é que ele fez muito sucesso, até pela figura do Alain Delon. Então, as pessoas que tipo, não são muito cinéfilas, de repente, já tem mais idade, de repente vão lembrar do filme, se você falar O Sol por Testemunha, eles vão associar diretamente à figura do Alain Delon, sem, de repente, fazer uma análise, um mergulho, como a gente tenta fazer nos filmes, né? Refletindo sobre os filmes e tal, sobre a obra também, né? Sobre o livro da Patricia Highsmith, né? Mas e aí, o que você, Alexandre, achou aí revendo o filme? Rafael, olha, também. Eu tinha visto esse filme também uma vez apenas, há muito tempo, e curiosamente neste ano de 2024, até antes de saber da tua escolha pro episódio, eu já tinha revisto 2 vezes esse filme esse ano. Nem lembro exatamente por quê. Do nada assim, vou rever. Do nada. Eu revi uma vez sozinho, depois uma vez eu quis rever com a família, então acabei vendo 3 vezes até hoje. E inclusive essa semana eu disse que não ia rever, acabei revendo apenas trechos em cima da hora agora pro episódio, porque ele estava bem fresquinho na cabeça. Eu acho um filme que tem muitos pontos fortes, coisa mais básica que se pode falar, um filme bonito, né, com locações maravilhosas, não dá para negar a beleza dos atores, né? Sim. Claro, Alain Delon, Chovendo Molhado, mas também a Marie Laforêt, também o outro ator que eu esqueci o nome dele agora, me lembra aí, o que faz o Maurice Ronet, que pretensamente seria um cara muito parecido com Alain Delon, né? Claro que a gente vê as diferenças e tudo, mas para trama teria que ser alguém parecido e tal. E até lembra um outro filme que a gente tratou recentemente, né? O filme do Antonioni, que tem uma troca de identidade com uma pessoa morta, aquela coisa toda, né? Mas é um filme que tem muitos pontos fortes. Eu acho que uma trilha maravilhosa do Nino Rota, a questão das locações e a figura do Alain Delon, que eu acho que está super bem no papel, aquele personagem que ao mesmo tempo enigmático e atraente, e até isso é usado realmente pela personagem, né? Tem uma sem aura contar de o mistério. livro, né?
Sem contar o livro que tá na base disso, que é uma obra e tanto, né? Acho interessante depois a gente também, acho que isso já está provavelmente na sua programação, comparar com a refilmagem mais conhecida. A última coisa que eu farei aqui. É a refilmagem mais conhecida, porque dá para traçar bastantes distinções. E é outro grande filme também, eu gosto muito do talentoso Ripley. Eu também gosto, mas por outro lado, eu acho que só ajuda a engrandecer o filme de 60, assim, porque eu acho que ele é único em algumas coisas, que o de 99 meio que precisou abandonar, talvez por não ter um Alain Delon, enfim. Acho que a abordagem é diferente. Mas enfim, eu acho que foi uma abordagem diferente, mas eu acho que foi uma ótima escolha, apesar de talvez ser um filme conhecido demais, porém, talvez ele é menos falado do que deveria, ele tá meio obscurecido, então por isso ele cabe dentro do Dicas Triplas. Né? Diga aí, Rafael. Eu gosto demais do filme, né? Eu acho muito, muito bonito. Depois, quando a gente for falar da versão de 99, eu quero fazer uma observação também, que eu acho que talvez seja, na minha visão, né, a grande diferença entre essas duas versões e por que eu gosto mais dessa versão do que da outra. Mas enfim, antes da gente fazer essa comparação, eu queria dizer que, voltando à questão dos atores, Alain Delon é muito, muito bem escolhido como Tom Ripley, né? Eu acho que o Tom Ripley, pelo menos a impressão que eu tenho é essa, né? Ele é um cara misterioso, mas ao mesmo tempo ele é um cara que a gente enxerga ele mais facilmente que o personagem do Maurice Ronet, né? Eu acho que essa é uma das grandes sacadas, eu acho que vem do texto da Patrícia Highsmith, que é essa questão de a gente, de alguma forma, a gente sempre acaba se envolvendo, a gente tende a achar o personagem do Maurice Ronet mais excitante, né? O que explica o fato do personagem do Tom Ripley, ele querer ser o Philip, né? Ele, pelo menos por algum momento, ele quer ser o Philip, ele quer tomar a vida do Philip. Tem, né, aquela famosa cena do espelho que o Alain Delon, como Tom Ripley, tá beijando o espelho e o Philip entra no quarto e flagra ele com a roupa do Philip, né? Vestido já, né? Quer dizer, exatamente. Já mostra a intenção do personagem ali, né? Travestido e imitando o jeito de falar, né? O jeito de muito falar. marcante. Já se preparando, né? Quer dizer, a ideia já está se formando ali. O que ele vai dizer. Mamu. Ele quer ter a vida do outro, ele quer ter a identidade do outro, ele quer ser o outro porque no fundo ele é um cara meio que impotente, um cara que não consegue, né? E eu acho que o Delon, ao mesmo tempo que ele exprime esse cara sofisticado, esse cara bonito, pelo qual a gente a certa altura até torce por ele, né? Para que ele não seja várias vezes, agarrado, né? Mas ele ao mesmo tempo ele é um cara que ele é um cara vazio, né? Ele é um cara que precisa ser outra pessoa, ele precisa se apoderar daquela identidade para ser talvez alguém, ou para que ele possa viver uma aventura que na vida dele ele não conseguiu viver, né? E a relação desses dois caras é uma relação muito curiosa, porque ao mesmo tempo que eles parecem que se admiram, eles se odeiam, né? Esses caras, no fundo, parece que eles estão se devorando um ao outro, né? Existe uma guerra de egos entre eles ali, né? Sim, tem uma disputa ali, né? Uma disputa, assim, um jogo, né? Um jogo, acho interessante, você citou aí, né? Falou que talvez seja alguma coisa do livro da Patrícia Highsmith. Acho bom até traçar um paralelo ali. Eu não li o livro, mas pesquisando sobre o livro e sobre a autora também, o que a gente sabe é que o ponto forte dela é justamente fazer textos em que ela explora essa característica de um personagem. São geralmente perturbados, às vezes impulsionados por desejos meio obscuros, né? Ela é também autora do Strangers livro, on a Train. Isso, que depois gerou o Pacto Sinistro, né, do Hitchcock. Aquele texto é dela. E também ali você vê que você tem um personagem, né, movido por um objetivo meio obscuro, né? Que é trocar os assassinatos ali. E nos dois tem um subtexto gay, né? Nos dois tem um subtexto gay. Nos dois tem um subtexto que se refere ali à homossexualidade, né? E tal. Isso não fica expresso no filme do Clement. Eu acho que no filme do Clement ele
Ele trata o personagem do Alain Delon como um cara que é pobre e que ele tem a cobiça como o seu ponto mais forte, assim, né, na personalidade dele. Então ele quer possuir as coisas que o Philippe, né, o personagem do Maurice Ronet, tem, ou seja, a riqueza dele, né, o barco principalmente, a namorada dele, né. Eu acho muito interessante como o Clément faz aquela cena em que ele se sente que ele tem uma atração por ela e que ele quer estar ali no lugar do Philippe, né, Greenleaf, né, que eles mudam o nome, né, no romance é Dick, né, Richard Greenleaf, e aqui é Philippe, né, um nome mais afrancesado, né, apesar do filme ser aí uma produção franco-italiana, né, até se passa na Itália, acho que como romance também, né. Agora, só se me permite, a partir de um determinado momento da história, além da cobiça, eu vejo também quase um sentimento de vingança que surge nele, porque ele começa a ser constantemente humilhado na frente da moça, inclusive pelo Greenleaf, quando ele começa a perceber que aquele cara tem algum interesse escuso, e depois quando ele encontra os papéis escondidos na roupa, e ele começa a humilhá-lo usando essa questão até da falta de cultura, de ser de uma classe mais baixa, não sabe pegar nos talheres direito. Enfim, ele começa a propositalmente humilhar o rapaz, né? Isso me parece que cria no Ripley um outro objetivo, né? Que é quase de vingança mesmo, né? E a Marge não consegue entender essa relação, né? Você vê que até o final do filme ela não consegue compreender isso. Como que pode ser possível uma relação de destruição ao mesmo tempo destrutiva, uma relação de proximidade, de adoração, enfim, né, que mescla todas essas coisas tão distintas, né? E aquele momento em que o Tom é colocado naquele barquinho, fica à deriva no mar ali, o diretor, o Clément, está todo o tempo nos instigando a odiar o Philippe, né? Ele está todo o tempo nos provocando, né? Como se em dado ponto o Philippe fosse pior que o Tom. E talvez em dado ponto ele até seja, em algum momento ele até seja pior. Ele é um bom vivant, né? Ele é um cara isso que eu ia falar, ele é um bom vivant, ele é um playboy, né? Ele é um playboyzaço. É um playboy vazio, é um cara que vive do dinheiro do pai, que não tá nem aí pra nada. E o Tom é o cara controlado e meticuloso por natureza, né? Então, ao mesmo tempo que eles se parecem, eles são muito diferentes, né? E ele simboliza, o Greenleaf, ele simboliza um pouco o tipo de personagem de muitos e muitos filmes, não só franceses, americanos e italianos, pós-guerra, que é esse personagem corrompido pelo sucesso do enriquecimento rápido. Então, você vê, por exemplo, que ele usa as pessoas, eu acho que ele engravidou uma moça lá da aldeia que se mata, não é isso? Se eu lembro bem, eu não revi esse pedaço, mas não tem uma moça que aparece boiando, ou isso é só na versão de 99, eu já estou fazendo confusão. Mas tem uma... Não, eu não lembro disso no... Eu não lembro não, também. Então deve ser na versão de 99, eu estou fazendo confusão, mas tem... Que ele tem um caso com uma moça da região lá e tal. Enfim, ele usa as pessoas a seu bel prazer. Mas aqui você até vê, assim, como isso já parte do pai dele, né? Quer dizer, a história começa com... Isso não aparece no filme, só aparece através de um diálogo, mas o pai do Greenleaf, do Philippe, oferece uma recompensa de 5.000 francos, sei lá, ou dólares, não sei, porque o pai está nos Estados Unidos, para o Tom Ripley, né, o personagem do Alain Delon, ir buscar o filho, né, que está lá solto na Itália, né, vivendo a boa vida, fazendo um monte de besteira com o dinheiro do pai, e o pai oferece o dinheiro para esse amigo, né, que é o Tom Ripley, ir lá buscá-lo, né. E aí se desenvolve a trama, né? Então, quer dizer, o pai já tem essa relação de tipo, eu vou comprar aqui um cara para fazer um trabalho para mim, né? Eu gosto muito da questão, quando os personagens logo no começo do filme são apresentados e tal, eu gosto muito da inserção daquele personagem do cego, sabe? Do homem cego, que com uma bengala branca eles compram a bengala, o Maurice Ronet, né, o personagem do Philippe, ele fica insistindo pro cara, quero sua bengala e tal, e aí o cego vende a bengala, né? Eu acho que isso resume bem um pouco do filme, sabe? Essa ideia de que
uma pessoa cega se dirigindo a lugar nenhum, a única coisa que ela tem que ela pode te ajudar a se guiar é uma bengala e ela vende aquilo, né? Não, então assim, todo mundo tem um preço, né? Todo mundo tem um preço, que os caras querem provar. O dinheiro e a cegueira ao mesmo tempo ali, juntos naquele personagem, né? E eu acho que isso resume bem o que o filme pretende, né? Eu acho bem interessante essa passagem. Depois também, a passagem seguinte da carruagem, que eles estão dividindo a mesma mulher, né? Sim. Eu acho meio curioso, né? Porque parece que os caras, no fundo, eles querem mais ficar entre eles, mas tem uma mulher ali, quando ela sai, depois eles vão embora. A impressão é que, eu não sei, você disse, Fred, que você acha que não fica muito claro essa questão gay, mas eu acho que em alguns momentos eu acho que fica um pouco. Eu acho que dá os momentos do barco também, os olhares ali, sabe? Talvez, o que eu quis dizer é o seguinte, isso está no romance, e acho que isso não poderia ser abordado como foi melhor abordado em 99, né? Eu vejo isso presente. É um tema difícil de abordar em 1960, até para um filme francês, né? Que não tá eu acho que não é nem uma questão de escolha de abordagem. Claro, não poderia ser abordado mais diretamente, mas eu acho que nesse caso está presente sim, mas está presente de uma maneira subliminar, até porque para aqueles dois homens, ela é uma coisa também subliminar. Nenhum deles é declaradamente gay, vai dar em cima do outro, mas e talvez isso gere até um desconforto aí no Tom Ripley. Isso aguce essa raiva que ele acaba sentindo do Greenleaf, que ele sentia de alguma maneira atraído por aquele cara, tanto é que ele quer e vai roubar a identidade dele de alguma maneira, mas por outro lado ele negar essa atração, né, esse nível de atração. Então ele está confuso, né? Por isso que não vem para primeiro plano, é porque ele próprio personagem não iria colocar isso em primeiro plano e se declarar algo do tipo. Isso é conflituoso dele próprio. Conflituoso dele próprio, né? Mas tá ali, eu vejo que tá ali também. Não acho que, isso foi riscado dos personagens. Não foi. Tanto é que em algum momento você vê que a personagem da Marie Laforêt, ela fica quase que de escanteio ali, né? Assistindo aquele embate e em um bom pedaço da trama ela sai de cena, né? Ela acaba tendo aquela briga e é deixada no vilarejo e eles seguem viagem, né? Sozinhos, que é, aliás, um momento chave do filme, né? É o momento onde as coisas vão virar ali, né? A favor do Tom Ripley, né? Mas eu acho que porque, assim, pelo menos a figura do Alain Delon que saiu desse filme é uma figura de masculinidade, né? Ele saiu como um grande ator internacional, eu acho que muito pela forma como eles exploram a figura do Alain Delon, né? Tem pessoal até cita aquela cena dele que ele tá ali no mercado ali, vendo os peixes, não sei o que, tem uma raia e tal, né? Ele andando ali, né? Você vê claramente que ele tá isso é até uma coisa que é uma qualidade do René Clément, né? Que ele foi um dos pioneiros. Quase documental, né? Ele foi um dos pioneiros nessa questão, na França, nessa coisa de colocar uma câmera escondida para fazer uma cena na rua, né? Então você percebe ali claramente que as pessoas estão olhando para o Alain Delon, quem é esse cara e tal, às vezes olham para a câmera e tal. Então tem uma certa estranheza ali. Mas até a forma como eles enquadram o Alain Delon, tem close, né? Toda hora ali, destacando o rosto dele. Parece até que é um momento que não faz parte daquele filme, né? De um filme criminal. E assim, e essa figura máscula, né, entre aspas, e também fria, calculista, é algo que ele vai levar para outros filmes, né, cara? Principalmente nos filmes que ele faz depois com um Jean-Pierre Melville, por exemplo, o Samurai, porra, como não lembrar do Samurai, né? A gente tratou disso, né? A gente falou como que se presta bem aqueles papéis nessa figura do cara ao mesmo tempo extremamente bonito. Isso. Né? E por outro lado, extremamente misterioso, calado e frio, enigmático. Né? Calculista, né? E também no Círculo Vermelho, Os Sicilianos, os filmes que ele faz, né? Principalmente de gangster. E você pensar que em 60 o cara fez Rocco e fez esse, né, cara? No mesmo ano, né? Que privilégio, né? No mesmo ano o cara
fazer 2 filmaços, e aqui eu acho que ele tá nesse limite, né, entre ele é um cara extremamente sofisticado, principalmente depois que ele assume, né, a identidade do outro. Ele é um cara sofisticado, um cara que se arrisca, um cara que... Mas ao mesmo tempo você tem aquela coisa do cara retraído, né, do cara que meio que vazio, né? Então eu acho que ele consegue traduzir essa diferença, um pouco desse efeito meio camaleão. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, né? E é interessante que ele não é um ator assim com treinamento de ator, né? Ele é um cara que entrou meio que no cinema pelo físico dele, né? Pela beleza física dele. Mas ele é um bom ator, cara. Eu acho ele... Ele é bom, ele vai bem. Sim, ele vai bem. Samurai aqui também, né? Que já é um filme recente dele, né? Na carreira dele, né? Eu acho muito interessante, assim, aquela meio que passagem de bastão que foi acontecendo a partir daquele momento, já no final dos anos 50, dentro até do cinema polar, né? O policial francês, que se você pegar quem era a figura icônica antes disso, Jean Gabin, por exemplo. Então tem alguns filmes em que o Jean Gabin contracena tanto com Delon ou até depois com Belmondo, que tem justamente esse embate, né, do bandido à moda antiga. E o cara, a gente falou disso nos Sicilianos também, que a gente já tratou no Dicas Triplas, por exemplo. Tem um outro filme que, se eu não me engano, eu já pensei em botar no Dicas Triplas, mas ainda não. Tô lembrando aqui qual que é o projeto com ele. Já lembrei um texto. Que é aquele filme do Henri Verneuil também, o... Gangsters de Casaca. Gangsters de Casaca. Muito bom, assisti esse ano também. Com um excelente filme daqueles que se torna inesquecível por causa de uma cena específica, um final específico. Na piscina. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer aquele momento Nirvana ali, né? Senhores, agora falando de uma cena que eu vendo agora esse filme, ficou na minha cabeça e eu fiquei ali, né, tentando interpretar, né, e acabei indo até acho que longe aí na minha visão, mas enfim, a cena em que ele tá com os documentos do Felipe, o Tom tá com o documento do Felipe, e ele começa a fazer a falsificação ali, né? E ele usa um projetor de imagem na parede ali, um slide ali, não, um projetor de slide. Sim. Ele joga na parede branca e vai fazendo ali, né? Ele vai treinando a assinatura para a assinatura dele ficar igual à assinatura do Felipe, né? Até depois e colocar essa assinatura no papel. Aquilo para mim, desculpas, talvez vocês achem até que é viagem minha, tá? O que eu vou falar. Mas na minha cabeça, o René Clément estava fazendo meio que uma alusão ao cinema ali, né? Porque ele estava jogando uma luz numa parede branca, com um cara treinando uma assinatura, um cara roubando uma assinatura de outro. E se a gente for pensar que esse filme é de 1960, de um momento de um cinema novo, de uma novela vague, de uma transformação, será que esse cara não estava fazendo uma alusão a um roubo de assinatura dentro do cinema? Né? Como se ele estivesse fazendo uma crítica até ao próprio cinema da novela vague ali, que tá roubando a assinatura dos outros. Eu não sei, isso me passou pela minha cabeça. E eu falei, cara, se for isso, o cara foi genial, porque é a história de um cara roubando algo de outro, roubando uma personalidade de outro, né? Eu confesso que eu não pensei sobre esse aspecto, não, mas eu acho assim, todo diretor que colocar um projetor... Aliás, vamos falar sobre projetor, né? Que o Alexandre gosta de criar vínculos entre os filmes. Eu já encontrei um. Projetor é um vínculo entre os 3 filmes. Porque nos 3 filmes aparece um retroprojetor. Até no seu filme... Né? É verdade. No Sem Anestesia, muito sutilmente aparece um retroprojetor ali. Mas a gente vai chegar lá. Mas eu acho que cabe essa análise, essa interpretação, até se você pensar o que o René Clément sofreu com o pessoal da Nouvelle Vague, porque ele foi um dos caras que foi atacado, né? Principalmente pelo Truffaut. Isso que eu ia falar, porque assim, a Nouvelle Vague, por meio do Truffaut, naquele famoso artigo, né? Uma certa tendência do cinema francês, vai olhar para os caras do chamado cinema de qualidade e vai desdenhar desses caras, vai dar as costas para esses caras. O Truffaut chamava de cinema de papai, né? E aí o Clément traz para esse filme uma cena que não é só um projetor. Claro, o projetor é fundamental. Cara, mas o que me pegou muito é a assinatura, sabe? Essa coisa de pôr a assinatura na tela.
que é essa teoria do autor. O que o autor eu tem? teria Não tem que uma ver assinatura? se isso não tá no livro. A Columbia tá dizendo pra gente, pô, essa assinatura é uma falsificação. Você entendeu? Colocar a assinatura numa tela é uma falsificação. Então, isso me pegou muito. Falei, parece que esse cara tá fazendo uma gozação, não sei, alguma coisa desse tipo, uma coisa irônica. Ou nos dizendo que no cinema não existe autoria. Que tudo é falsificado. O cinema ele traz tudo ele é uma grande recriação, ele não existe nada novo ali. Lembrar que esse filme, diferente de outros que eles malhavam, o cinema de qualidade, o cinema de papai lá dos anos 40, aqui não, é um filme contemporâneo, é um filme de 60, quando já estava iniciada a Nouvelle Vague, pelo menos oficialmente, já estava iniciada, né? Então o cara malhar um filme que está saindo contemporâneo, um cineasta que está ali trabalhando na mesma época, realmente tem que ter muito peito, né? E eu acho que nesse caso não procede. Tem espaço para coexistirem esses cinemas. E nunca gostei desse tipo de postura, de nenhum cineasta, seja o Glauber Rocha, seja... É uma coisa meio que... É um clubinho, né? De você ter que derrubar... De você ter que malhar o anterior para valorizar o teu agora. É desnecessário. O Glauber fez isso com o Samuel Duarte, né? E você ataca um cara que, como eu falei... foi inovador em filmar na rua para buscar um realismo, que é a coisa que depois o Godard vai fazer, né? Ele fez isso em 54. Que trabalhou com a Nouvelle Vague. Isso, né? O diretor de fotografia que era o queridinho, né, da Nouvelle Vague. A gente justamente nem falou dele ainda, né? Mas vamos tem falar. Que falar. Fotografia maravilhosa, né? O Henri Decker, que é um cara que, como você falou aí, foi o queridinho da Nouvelle Vague, né? Até porque era um cara muito versátil e tal. Preferia filmar em locação, com luz natural, e a fotografia desse filme aqui é importantíssima, até porque ele meio que estabelece um contraponto, né? Quando ele chama o filme, né, de Pleno Sol, né? Plein Soleil, e aí eu acho que o título brasileiro foi legal em capturar essa questão do filme, né? O Sol por Testemunha, quer dizer um crime que acontece embaixo do sol, né? Apesar dele estar fazendo um thriller, né, que você pode até argumentar que você pode relacionar com o cinema americano. Não, eu vi alguém chamar de um noir a cores e à luz do sol. À luz do sol, né? Então, apesar de você poder fazer essa relação, né, você cai nessa questão. Mas isso aqui não se passa nas ruas à noite, né? E assim, sem dar spoiler, mas o final se resolve totalmente à luz do sol também, né? Também. O cara tomando sol ali. À beira da praia. À beira da praia. Vamos deixar para os spoilers, mas vamos comentar sobre isso aí. Mas aí acho que essa fotografia do DK, ela ajuda a fazer esse contraste, né? Entre a beleza daquele lugar, né? Eles estão na Itália, eles estão ali numa área paradisíaca, com praias e não sei o que, visitam Nápoles também em algum momento, e isso contradiz com essa coisa sombria que é a mente do Tom Ripley, né? Porque o cara vai de assassinato em assassinato, né? Construindo ali um espaço para ele que não é dele, né? Eu acho interessante isso, derrubar esse mito fundamentado lá desde o expressionismo, até no realismo poético, no cinema noir, de que maldade, crime, traição, vigarice é só as sombras, é só à noite, é só no escuro. E não, do teu lado, aqui na praia, no barco, no iate, a luz do sol. E aí é curioso que o título em inglês é A Lua Púrpura, né? Porque o título do livro é O Talentoso Sr. Ripley. Ou seja, o americano poderia ter simplesmente traduzido... Monsieur Ripley, né? É o título original. Mr. Ripley. Monsieur Ripley. Depois em outras edições eles mudaram. Eles mudaram para o Talentoso Ripley, uma coisa assim. Mas, tinha um nome ali que eles poderiam ter usado, mas eles chamaram de Purple Noon. Aí eu até vi algumas coisas aqui que dizem que talvez isso tenha vindo de um poema do Yeats. Eu também não entendi esse título americano, sinceramente, assim. Então, o que eu li
é que talvez nesse poema do W.B. Yeats, chamado The Lake Isle of Innisfree, tem lá um trecho que ele fala: a meia-noite é toda um brilho, e o meio-dia um brilho púrpura. Daí teria surgido, não sei se isso aqui é viagem também, né? Mas é estranho chamar de a lua púrpura. Eu também não consegui entender muito porquê desse título em inglês, não, né? Mas eu acho que o título brasileiro capturou bem esse título francês, que eu acho mais interessante, né? Em pleno sol. O assassinato acontece em pleno sol. Exatamente. Vamos falar um pouco aí, então, das diferenças entre os dois filmes, mas sem entrar na diferença do final, que aí a gente deixa pro spoiler. Tá. Eu queria falar, o que eu vou falar não é spoiler, nada, mas assim, pra mim a diferença que marca e que me faz gostar, apesar que a outra versão eu já vi faz algum tempo, talvez eu precisasse rever a outra versão também, mas o que eu gosto dessa versão é a própria maneira como o diretor conduz o personagem do Ripley, porque eu acho assim... Essa que você fala sobre o Sol por Testemunha, é isso? Isso, que eu acho melhor que a do Anthony Minghella. Ainda que eu acho que a do Anthony Minghella tem coisas muito legais. Mas essa daqui, eu acho que o personagem do Alain Delon, na minha opinião, é mais bem resolvido. Eu acho que o Ripley é mais bem resolvido. Ele é um cara mais frio, é um cara mais sisudo, é um cara que a gente até consegue gostar dele. Mais calculista. O personagem do Ripley, eu esqueci, o Matt Damon, que faz o Ripley, na versão eu acho que ele é um cara irritante, é um cara que irrita. Se você vê o filme, tanto é que depois que o personagem do Felipe, que eu não sei como se chama na versão do Minghella... É Dick, isso, que é o Jude Law. O Jude Law que faz. Depois que ele sai de cena, eu acho que o filme cai muito, cara, porque ele é um cara muito forte em cena. Ele é mais interessante do que o Ripley do filme. É uma abordagem por isso que eu falei que é uma abordagem diferente, né? Assim, parece que no filme do Clément é quase como se a diferença entre os dois é o dinheiro, né? Um cara veio da pobreza, o outro nasceu em berço de ouro, mas eles são muito semelhantes até fisicamente, né? O Alain Delon poderia estar vivendo aquela vida ali se ele tivesse nascido em berço de ouro. Já o personagem do Matt Damon, no filme Talentoso Sr. Ripley, ele é um cara que... Ele sim, é um cara que não pertence muito ali, né? Ele não tem a beleza do Jude Law. Ele não tem carisma. Exatamente. Ele é um cara meio irritante, né? Ele é um cara cheio de complexos. Extremamente nervoso e... Por isso que aí que tá o ponto. Eu acho que o filme do Clément... Depois que o Felipe ou o Dick, enfim, sai de cena, o filme continua muito bem ainda, né? Eu acho que no caso do Minghella, eu acho que o personagem do Dick é tão forte que eu não sei, a impressão que eu tenho é que o filme já não consegue já perde um pouco da força, daquela excitação que o filme tinha, sabe? Depois que ele sai de cena. Eu teria que rever para chegar a essa conclusão, né? Mas eu acho que outra diferença que tem é, assim, o filme do René Clément, ele aborda tudo que diz respeito aos objetivos ali do Tom Ripley, né? A ação do Tom Ripley, o que ele quer fazer, o método dele, o que ele quer fazer para atingir aquele objetivo. No filme do Minghella, ele foca mais nessas questões da consciência do Tom Ripley, né? Por que ele é do jeito que ele é? Tem uma coisa mais psicológica, entendeu? Que você não vê tanto aqui, né? Aqui você vê o personagem do Alain Delon usando a beleza dele para conquistar outros ao redor, né? O charme dele, que é a coisa que não tem o personagem do Matt Damon, né? Então é mais pela destreza dele em enganar as pessoas, em ser um cara traiçoeiro, né? Sim, assim. E tem essa questão da homossexualidade, que tem no filme do Minghella e não tem aqui, tão óbvio assim. Lá fica mais evidente, né? Lá é mais evidente, inclusive
mais para perto do final, ele tem lá uma relação com um homem. Ali é uma relação sexual e tal, assumida, entendeu? Não fica subliminar, como fica aqui. Mas a gente pode falar mais no final, né? Quando chegar nos spoilers, porque tem uma diferença grande que é algo que faz a Patricia Highsmith até criticar um pouco o filme e tal, do Clement, né? Não o outro, porque ela não viveu para ver essa outra adaptação. Certo? Acho que a gente pode passar aí pro filme do Alexandre. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Meu filme é A Mulher do Lago, La Donna del Lago, 65. Filme italiano do Luigi Bazzoni, co-dirigido por Franco Rossellini, filho do Renzo, sobrinho do Roberto Rossellini. Mas, pelo que consta, aí o diretor principal foi realmente o Bazzoni, né? Tanto é que o Franco, inclusive, dirigiu apenas esse filme, ele consta em outros como assistente. O Bazzoni também não dirigiu muito, dirigiu um total de 5 longas, esse foi o primeiro longa dele. Tem apenas um outro filme dele que eu conheço, que é Os Passos, um filme que tem até a Florinda Bolkan, um filme dentro do diálogo, se bem que esse aqui também é frequentemente enquadrado como um diálogo, né? Apesar de, claro, a gente ter diversas diferenças estilísticas aí para o que se considera hoje em dia o diálogo, mas no sentido mais amplo é também um diálogo, porque é um filme de mistério, uma história de mistério, é um whodunit. E o negócio do Franco Rossellini era a produção, eu acho, né? Ele assina a direção também. Sim. Né? Mas eu digo assim, na carreira dele, ele produziu o filme pro ele foi mais Pasolini, né? Sim. Mas ele tá no roteiro aqui também, né? Também tá no roteiro, os dois estão no roteiro, juntamente com Julio Quest, que é um cara que também dirigiu outros filmes e tudo, e tem alguns roteiros escritos para filmes, para diálogo, né? Não sei, acredito que para os dois foi a primeira vez que viu. O Rafael, eu sei que sim, já me deu um feedback em off, mas gostaria que você falasse aqui também, o Fred também, não sei se você tinha visto. Eu deixo meus feedbacks pro episódio. Então, porra, gostei bastante, tá? Não conhecia, nunca tinha visto. Adorei o trabalho do... Qual o nome dele? Leônida Barboni. Leônida Barboni, que era um diretor de fotografia que eu não conhecia. Mas gostei do filme. O filme tem pra mim, um climão assim de grande pesadelo, né? Parece que o cara tá enclausurado naquela situação ali, né? Se você puder até depois fazer uma sinopse para as pessoas entenderem melhor o que eu estou falando. Mas o cara, quando chega naquela cidade, né, atrás de encontrar aquela mulher e tem todo aquele mistério, eu gostei muito dessa situação que o roteiro coloca, né? Uhum. E gostei tem várias figurinhas, assim, não muito, algumas sim, né? Mas, por exemplo, o Salvo, né? Qual é o nome dele? Salvo Randone. Salvo Randone. É um cara que você reconhece de outros filmes italianos, mas se você não tiver um podcast de cinema italiano, de repente você não vai saber citar, né, filmes. Né? A Valentina Cortese é uma atriz consagrada, fez lá, né, o seu vencedora, sucesso, né? Foi consagrada também. A Virna Lisi também, né? Apesar de ter um papel pequeno, né? Mas fez um grande sucesso na época. Tem o nosso grande Philippe Leroy, né? Uhum. A gente lembra dele aí do Letru, né? Sim. A Um Passo da Liberdade. Ele tem um papel importante. Aqui ele tem um papel menor, mas importante também. Mas gostei, cara. Gostei bastante do filme. Que bom. Serviu pra você a dica, então. Com certeza. E você, Rafael? Nossa, gostei demais, cara. O Fred falou da fotografia, eu assino embaixo, acho que a fotografia é um dos pontos altos. Eu gostei muito de alguns momentos em que ele trabalha com contrastes ali, né? Grande angular, contraste, principalmente nas cenas em que o cara tá delirando, o cara tá sonhando, né? O protagonista, o Bernard, né? Tem alguns momentos que você vê que ele tá realmente sonhando, que ele acha que ele tá vendo alguma coisa através
daquela fresta ali da porta, o que não fica, nem sempre fica muito claro se ele viu mesmo, ou se é uma coisa da cabeça dele. E eu gosto muito... esse negócio meio sobrenatural, né, cara? Isso, parece que ele vai descobrindo algumas coisas através do sonho. Eu gosto muito da maneira como o filme joga com isso. Como ele coloca pra gente, ele até uma certa altura, ele nos coloca em uma situação de que, olha, talvez tudo isso seja fruto da cabeça desse cara. Esse cara, ele esteve nesse hotel, né? Acho que foi um ano anterior, ali, há um ano antes. Ele conheceu ali uma mulher, porque ele se sentiu muito atraído. Essa mulher trabalhava no hotel. Inclusive, ela é interpretada pela Virna Lise, né? Isso. Que é a Tilde, linda, lindíssima, né? Eu acho que ela trabalhava como camareira ali do hotel. Ele se apaixona por ela, tem alguma coisa aconteceu entre eles. E esse cara volta no hotel com a intenção de reencontrá-la. E ele tem uma imagem meio fantasiosa dela, né? Meio romântica dela. Ideal de pureza e tal. Exatamente. Essa coisa do desejo inalcançável, ele tá buscando ela de alguma forma, mas a gente percebe que é uma coisa que tá mais no campo da cabeça dele, né? Da idealização. Da idealização, perfeitamente. E ele não a encontra. Eu acho que essa coisa de deixar a gente suspenso ali na questão de que será que ele realmente tem razão em acreditar que ela pode ter sido assassinada, ou se ela... Eu não tô dando nenhum spoiler, tá? Isso eu acho que tá desde o... eu acho que é presente o filme todo isso. Mas se ela pode ter sido ou não, até um certo ponto, me pareceu ser não ser um filme de crime e assassinato. Isso que eu queria dizer. Ele não me pareceu ser um filme de crime, de investigação. Ele muito mais me pareceu ser um filme que carrega na interioridade desse cara. E me lembrou em alguns momentos, até sei lá, metade do filme, ele estava me parecendo mais ser um filme mais numa pegada de Valerio Zurlini, uma coisa mais passional, uma coisa mais de... Poxa, é sobre o cara, isso é sobre ele, não é sobre mais ninguém. Ali, fiquei até emocionado agora que você citou essa comparação, porque ela estava nas minhas anotações, e é exatamente isso. Ao mesmo tempo que estava preparando isso para esse episódio, também estou preparando um episódio do PCI sobre o Valerio Zurlini. E eu fiz eu adoro Zurlini. E eu tracei esse paralelo também. Esse é um típico personagem zurliniano, que ele é isolado, ele busca o isolamento. Bom, fazer aquela breve sinopse que o Fred comentou, a gente acompanha um cara chamado Bernard, que ele é um escritor, e a gente fica sabendo que já é meio que corriqueiro para ele todos os anos, na baixa temporada, ou seja, numa época de inverno, ele vai para um hotel se isolar para escrever escrever o romance, né? E numa dessas idas, na última, ele teria conhecido uma camareira que trabalhava no local, a Tilde, belíssima, que a gente depois fica sabendo que é interpretada pela Virna Lise, em flashbacks apenas, né? Em fotos e flashbacks, a gente não vê ela no tempo real. A gente não vê em nenhum momento ela, digamos assim, materializada, né? Ela só aparece na memória dele, no sonho exatamente. Dele, né? Ela é um produto dele. Inclusive, em apenas uma cena, se lembro bem, ela fala. Ela tem falas. Né? Na maioria das aparições dela é apenas ou em fotos ou naquelas cenas de sonho que você vê ela belíssima na cama com alguém que ele não consegue identificar quem é. Dela também, né? Você vê muito ela filmada de lado e tal, costas, mas mais pro final você vê ela em close mesmo, né? E nessa viagem, nessa ida de agora, que o filme começa com ele chegando nessa localidade, que é uma localidade, uma cidadezinha onde tem um lago, ele próprio parece estar escondendo, não querer admitir para si próprio que ele não está indo lá mais para escrever, ele está indo lá para tentar reencontrar a Tilde. Né, e se decepciona quando na chegada já vê que é uma outra camareira que está trabalhando lá. Ele fica nessa loucura, e aí entra essa coisa do que é memória, do que é real, do que é sonho. Isso tudo se mistura muito, e a única diferenciação que a gente tem ao longo do filme é exatamente a questão da fotografia, porque em todos os momentos que entra o flashback ou entra uma lembrança ou um pesadelo, sonho dele, ou até uns delírios no momento em que ele está lá febril e tal, né?
a fotografia muda, né? Fica aquela luz estourada, aquele contraste altíssimo, muito marcante aquilo ali. Eu acho que é um dos pontos altos do filme, porque gera imagens belíssimas. E de todos os personagens, né? A gente vê um momento com a Valentina Cortese, a gente vê momentos em que aparece aquele outro personagem do Francesco, né? O Corcunda da cidade, que é o fotógrafo também, que faz uma espécie de guia e conselheiro dele e crítico, né? Da conduta dele, né? Dizendo, não, você tá cego, você não quer ver quem era Tilde de verdade, coisas desse tipo, né? Então, você vê as imagens distorcidas daquelas pessoas e as composições, os enquadramentos estranhos, você já imagina que aquilo ali são os delírios dele. E o filme passa a ser sobre isso, passa a ser sobre essa mistura do que é real, do que não é, do que é a verdade, e ele percebe que tem alguma coisa muito estranha, porque ele fica sendo informado que a Tilde morreu, oficialmente se suicidando, mas aí começa a colher informações aqui e ali, que talvez ela estivesse grávida, que talvez ela não fosse tão santa como ele imaginava, ou gostaria de imaginar, né? Porque, afinal de contas, e a imagem dela começa a desmoronar perante ele, né? Exato. Isso eu acho interessante também. E é interessante que essa imagem começa a desmoronar, como você falou aí, na cabeça dele, né? E esse ponto que você colocou, que a gente não sabe exatamente o que é verdade ali e o que não é, né? Não, e a gente nunca vai conhecer essa mulher, a gente não vai saber quem ela foi. Não vai. Em certo aspecto é até essa questão do... que a gente sempre acaba voltando, né? No Cidadão Kane, né? Que é uma personagem que é construída através do relato de outras pessoas e aqui com uma camada de distorção grande, porque a partir do que ele ouve de outros personagens, ele monta a imagem no delírio dele, no sonho dele, e essa imagem é transmitida para a gente. A gente meio que fica associando aquilo como um flashback, que é um flashback que não poderia ter, por exemplo. Ele fica lá sonhando com a relação da Tilde com o pai, o Henrico, dono, né? O Henrico, que é o dono do hotel, e o filho do dele. Salvo Randone, e o filho, que é o Philippe Leroy. Tem uma homenagem ali, que aquilo fica acontecendo na cabeça do personagem do Bernard, né? Mas ele não tem como saber aquilo ali, né? E quando surge uma outra personagem na história, isso eu achei interessante também, que acho que é a personagem da Adriana, né? Que é a esposa do filho, né? Nora do Salvo Randone ali na história. É a Pia Lindstrom. Isso, aquilo ali, quando apareceu, eu até pensei comigo, poxa, será que o filme vai conseguir equilibrar tudo isso, né? Inserir mais uma personagem, e ele conseguiu muito bem, né? Isso não atrapalha, não tira o foco do personagem principal, e faz todo sentido aquela outra mulher ter entrado ali também, né? Sabe quem é a Pia Lindstrom, né? Nossa, agora você não sei. É filha da Ingrid Bergman. É verdade. Primeiro casamento. É verdade. Porque tinha a questão de Rossellini, que a família toda tá reunida, né? Entendi, é verdade, Sim. Você tem razão. E você quer ver outra curiosidade que relaciona os Rossellini com a Ingrid Bergman, com a Valentina Cortese? Porque a Valentina Cortese, todo mundo já até cinéfilo vai lembrar, então, ela teve aquela atuação maravilhosa no Noite Americana do Truffaut, foi indicada ao Oscar, só que quem acabou levando foi a Ingrid Bergman. A própria Ingrid Bergman disse que ficou constrangida de ter ganho aquela noite, porque o prêmio tinha que ter sido da Valentina Cortese. Então, tá aí. Alguns anos antes estava o Valentina Cortese. Isso no palco do Oscar, inclusive. Aqui tem o Enzo também, não tem? O Renzo, qual é o nome do o Renzo Rossellini. É o compositor. O compositor é o Renzo Rossellini, irmão do... a família toda tá aí, né? O filme família, pô. Mas assim, esse filme, eu acho que não tem como não pensar nele como um diálogo, porque além de, claro, na acepção mais pura da palavra do diálogo, como filme de mistério, como história de mistério, ele é, sem dúvida. Mas mesmo cinematograficamente, né, você tem aquela coisa de mulheres bonitas sendo assassinadas, que seria uma marca registrada dos filmes do Argento e do Bava depois, né? Você tem, até antes do Bava, né? Se você pensar A Mulher que Sabia Demais, né? Isso. La Ragazza que Sapeva Troppo. Que é 64, acho que não é? Isso. Você tem suspeitos excêntricos, você tem um protagonista que é um investigador amador, né? É um cara que está
que cai de paraquedas, ele não é policial, ele não tinha que estar investigando, mas ele está ali, está até se colocando em risco, como a gente vai ver. Ô Alexandre, mas assim, eu sei que a gente tem que deixar mais pro spoiler, tá? Eu não vou falar nada. Mas concorda comigo que eu acho que a questão do diálogo, na minha opinião, ela fica mais delineada e desenhada no final, né? Sim, fica assim, sem dúvida. Mas o filme lança esse mistério, mas concordo com você, entra muito na psicologia desse personagem, né? A gente fica atordoado com o que a gente está vendo. Ele não sabe onde está pisando, e ainda mais quando ele começa a receber aquelas dicas do Francesco, do fotógrafo, né, que mostra que talvez ela estivesse grávida, e a um certo ponto ele próprio começa a rejeitar essas ideias, né? Ele chega a falar em algum momento, eu acho que ela se suicidou mesmo, quem sabe ela não se suicidou mesmo, parece que ele já não quer mais saber, ele tem medo do que ele vai encontrar, sem contar que ele realmente está correndo um risco ali, né? Porque quem mata um, mata dois, mata três, podia muito bem ele também rodar, né? Enfim, ele está ali se arriscando, fazendo uma investigação privada. Mas o filme, concordo, eu acho que isso deixou esse filme muito interessante, porque ele tem uma história de mistério, tem um whodunit que a gente, depois de um tempo, vai querer saber, mas, por outro lado, ele transcende a isso. Né? Ele não fica preso a isso que a gente precisa saber. Inclusive, depois a gente pode falar mais disso nos spoilers, até mesmo aquilo que parece ser a solução, será que é mesmo uma solução? Pode não ser, pode ser uma pessoa perturbada que colocou a sua versão, ou também uma visão deturpada do que aconteceu, não sei, que mentiu até o final, não sei. Né? Não fica claro, né? Não fica 100% claro. Agora o Rafael começou a fazer uma descrição do filme, em que eu lembrei algo que eu tinha lido, que talvez esse filme tenha sido inspirado em parte no ano passado em Marimbá, né? Faltou eu falar a inspiração dele, porque ele tem uma inspiração concreta de casos reais, tá? Uhum. Mas esse caso do Marimbá também serve, porque também é uma história de uma pessoa que vai num hotel, né? Se bem que o Marimbá tem uma história complexa ali. Mas essa ideia... dá pra chamar de história, né? Se é que dá pra chamar de história, mas esse enredo resumido de uma pessoa que vai num hotel, vai resgatar um passado, uma relação que ele teve no passado, né? Isso está em Marimbá também, né? Olha, na verdade tem quase um subgênero, ou dois subgêneros aí que a gente pode identificar nesse filme, nessa história, de outros filmes, eu diria até dentro do cinema italiano, talvez não só, que é, primeiro, o personagem que retorna à sua cidade natal depois de muito tempo, no caso não é exatamente a cidade natal, mas é um lugar que ele, inclusive, diz que ele passava férias de final de ano, desde quando era criança, com os pais, ele passava as férias. Então, e ele descobre os podres, né? E outra, essa coisa da cidade pequena, da cidade do interior, em que todo mundo tem os seus podres para esconder, né? Tem um filme lá do Bertolucci, que é a Estratégia da Aranha, que tem isso. Tem um filme que eu não sei se vocês já viram, de um cineasta chamado Pupi Avati, que é A Casa das Janelas Sorridentes, que é sensacional. É um filme excelente, a gente falou dele quando fez episódio sobre Giallo. Um filme que merece ser visto e não é falado, que é sobre isso também, aquela coisa da cidade, do vilarejo, né, que parece um vilarejo inofensivo, com pessoas de bem, e que não é nada disso. Então, guarda essa relação. Agora, a verdade é que o filme ele é baseado num livro, num romance de um cara chamado Giovanni Comisso. O filme é de 65, Giovanni Comisso em 62 escreveu um livro homônimo, La Donna del Lago, tá? Que por sua vez, olha a sequência de situações. Bom, vamos voltar do início. Em 33, anos 30, 1933, teve um caso real de um assassinato ocorrido num vilarejo chamado Aleghe, na Itália. Uma camareira de um hotel, ela inicialmente foi considerado suicídio, né? Um caso ficou declarado como suicídio, e assim ficou por mais de 20 anos. Não sei por que razão, nos anos 50, teve um jornalista que resolveu investigar, teve a atenção despertada
um cara chamado Sérgio Savani. Esse cara voltou a essa cidade, que era a cidade natal dele, provavelmente era uma coisa que ele lembrava da infância, alguma coisa assim, e ele cuidou desse caso, fez investigações, acabou sendo reaberto o caso, tá? E daí se apurou culpa do marido, de uma das vítimas, enfim. Foi feita toda uma investigação em cima disso 20 anos depois. E aí o que aconteceu? O Comisso se interessou por essa reabertura, essa matéria desse jornalista, escreveu um conto em 54, um país de boa gente, né? Uma cidadezinha de cidadãos de bem. Era o nome do conto, de 54, e depois ele expandiu esse conto para fazer o livro em 62, La Dona del Lago, e esse livro aqui virou o filme. Ou seja, percorrer toda essa linha temporal, essa história ela vem de um caso real acontecido assim também, e que as linhas gerais são essas, né? Um crime com muita coisa envolvida, questões sexuais, questão de traições, questões de honra de uma família sendo preservada através de assassinatos, né? E acabou virando esse filme, né? E no final acaba sendo isso, né? A motivação é salvar a honra da família. Olha, pelo menos tentar. Uhum. Mas então esse filme trata disso, dessa crise da burguesia, dessa crise de se manter a fachada a todo custo, né? Eu acho que é um filme rico nesse sentido. Mas ele é bonito também, assim como o teu filme Sol por Testemunha é bonito, com o sol e com as cores, esse é bonito no preto e branco, com um contraste absurdo nas cenas de sonho, mas mesmo quando não são em cenas de sonho, a fotografia do Barbone, que aliás é um cara que a gente não é famoso, a gente não lembra do nome dele, mas você pega os créditos do cara... Ele fez o Divórcio Italiana, né? A Corrupção, que é outro... 2 filmes que a gente trouxe aqui. Ele é o rei do Dicas Triplas. Sim, ele é um cara que trabalhou também no Dolce Vita, apesar de não estar acreditado. Ele trabalhou em quase tudo do Pietro Germi. O Homem de Palha, né? Isso, então, assim, é um cara do primeiro time. Tem um plano ali, cara, foi o plano que eu mais gostei ali em termos de fotografia, que é uma cena em que o personagem do Peter Baldwin, esse Peter Baldwin, só um parênteses, esse Peter Baldwin, ele não é um ator nada famoso, né? Mas ele fez Inferno número 17 com Billy Wilder, sim. E ele fez um filme, uma trecheira lá, que eu acho até um pouquinho interessante, mas revendo não se sustentou muito, que é um filme de ficção científica da década de 50 chamado Casei-me com um Monstro do Espaço. Ele faz um dos policiais lá que é meio que clonado por uns alienígenas e tal. Aí eu lembro dele nesse filme. Mas esse plano esse personagem dele vai encontrar o Philippe Leroy lá no Matadouro. No Matadouro, né? Que fica do lado do hotel e tal. Philippe Leroy tá em frente a uma janela e aí tem esse alto contraste que vocês falam. E ali parece um sonho também, mas não é. Mas o Philippe Leroy tá em frente a uma janela, é uma silhueta dele, ele entra no Matadouro lá, é só uma silhueta dele, atrás tem um fundo branco, que é uma janela. E aí a câmera vai se aproximando do rosto dele e o rosto dele vai se iluminando, né? Achei aquilo ali muito legal, porque aquilo ali é até de técnica meio complicada para fazer, assim, né? Imagino que eles devem ficar rebatendo a luz do fundo no rosto do ator enquanto foi chegando perto dele, né? Porque aí o rosto dele foi imprimindo e tal. Sim. O Peter Baldwin, só para complementar o que você falou dele, ele realmente não ficou famoso, mas é interessante que ele manteve por um bom tempo uma carreira paralela na Itália e nos Estados Unidos, continuava fazendo coisas nos Estados Unidos, mas ele depois viraria mais produtor, inclusive e diretor de série de TV. Ele dirigiu por um tempo lá o Dick Van Dyke Show e depois, já nos anos 80, aí, eu acho que vocês vão lembrar, uma série de TV chamada Anos Incríveis. Sim, ele dirigiu. E ele foi casado, curiosamente, com a filha do Vittorio De Sica, Amy De Sica. Nossa. Tudo em família, pá. Tudo em família mesmo. Isso.
E a Virna Lise, né? Piera Lise, o nome dela, que faleceu aí há 10 anos já. Ela teve uma carreira muito despertada por conta da beleza dela, né? E por conta de propagandas e tal. Ela fez muita publicidade ali nos anos 50, isso chamou atenção. Ela acabaria depois talvez fazendo, não sei se escolhas ruins, mas ela recusou. Teve duas recusas dela no mesmo ano de 68 que talvez tivessem mudado o patamar, né? Ela recusou o Barbarella, que acabou indo para Jane Fonda, e recusou posar para Playboy, para a edição americana da Playboy. Foi para Hollywood, também não deu certo lá, teve contrato depois rompido com a Paramount, voltou para Itália, e depois, como eu acho até que o Delon também fez lá no teu filme, né? Pessoas que construíram muito em cima da beleza, mas que conseguiram fazer uma adaptação aí para papéis mais, né, de veteranos e papéis mais de pessoas mais experientes. Ela teve uma carreira bem longeva, chegou a ter filme póstumo lançado em 2015, ela faleceu em 2014, filme da Cristina Comencini, enfim. Mas eu acho que o último papel dela, assim, mais lembrado, é na Rainha Margot, em 94, que ela fez a Caterina de Médici e tal. E o Randone é aquilo, só para completar o elenco, né, cara? O Randone, para mim, já virou um mito, assim, porque eu acho ele excelente, mesmo às vezes quando ele faz papéis pequenos. Você lembra dele no Investigação de um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, que ele faz um encanador, aquele encanador que o personagem do Volonté pede para ele comprar as gravatas, acaba envolvendo ele no crime involuntariamente. Ou, claro, né, eu acho que o grande papel dele também com Hélio Petri é o do Os Dias São Numerados, né? Poxa, eu adoro esse filme, cara. Que eu acho que é talvez o papel de protagonista assim, mais importante dele, sem contar a longa carreira do teatro, né? Tem um espetáculo em especial que inclusive você acha para ver no YouTube, que é um Otelo, em que ele faz o Iago e o Otelo é o Vittorio Gassman que faz. É um show aquilo ali de interpretação. Muito bom. Vamos passar para o próximo? Agora a gente vai para uma região mais fria do globo agora. Isso, vamos para Polônia. Depois a gente fala de todas as mortes, spoilers. Até porque todos os filmes aqui, eu descobri mais uma coisa em comum, viu, Fred? Até agora tem água também em comum, né? Tem muita água. Aliás, não falamos do lago, né? Por que a mulher do lago, né? O lago tem uma simbologia tremenda aí, né? Um lugar de mistério, um lugar todos terminam com uma revelação final, alguma coisa muito explosiva no último segundo do filme, né? Mas enfim, vamos deixar isso aí para depois pro spoiler, né? Vou falar do lago depois também. Tá. Bom, o filme que eu escolhi chama-se Sem Anestesia. É um filme do diretor polonês Andrzej Wajda, ou Wajda, né, como algumas pessoas falam. É um diretor que eu gosto demais dele, eu acompanho já a carreira dele. Tô tentando zerar, mas tá difícil, porque ele tem muito filme e tem muita coisa que não saiu, não tá disponível, tá meio perdida, mas ele é muito lembrado pelo filme Cinzas de Diamantes, dos anos 50. A trilogia dele, né? A trilogia da guerra, né, dos anos 50. Depois também ele fez o Danton, já nos anos 80. Né? Canal, que é mais recente. E curiosamente, bom, olhando aqui a filmografia dele, eu acho que a década de 70 é onde estão os filmes assim, menos lembrados, mas fantásticos também, né? Você tem, por exemplo, A Paisagem Após a Batalha, que é um filme que ele fez sobre os campos de concentração, que é um filme muito bom. O Casamento, que é um filme incrível, recomendo demais esse filme, é um filme muito bonito. O Terra Prometida, que é de 75, acho que chegou até a ser indicado a Oscar de filme estrangeiro, e é quase que um épico, assim, o filme tem 3 horas de duração, lindíssimo também esse filme Terra Prometida. Depois ele vai fazer O Homem de Mármore, que é a primeira parte também de uma trilogia, né, que depois vai ganhar O Homem de Ferro, e depois o Alessa, que seria uma espécie de terceira parte, que ele vai fazer bem mais tarde. E aí lá no finalzinho dessa década, finalzinho não, né, 78, vai, ele faz esse filme que é muito, muito interessante, chamado Sem Anestesia. Eu gosto demais, por isso que eu escolhi ele. E é um filme que conta a história de um cara que é um jornalista, um jornalista famoso, relativamente muito respeitado na Polônia, no país dele e tal. E esse cara, um belo dia, a vida dele começa a desmoronar, né? Começa totalmente
desmoronar ali. Começa com a esposa que avisa para ele que tá indo embora de casa, que não quer mais, tá se divorciando dele. Esse cara, ele começa a sofrer uma perseguição no trabalho dele, ele perde o emprego, né? Ele perde o seu status ali dentro da sua empresa. Ele perde uma cadeira na universidade, né? Um curso que ele dava na faculdade ali de comunicação, me parece. E tudo começa a dar errado na vida desse cara, ele vai se afundando, né? E ainda que não pareça ser um filme político à primeira vista, ele é um filme extremamente político, né? Exato. Porque só que é uma política que não... É um filme político que não mostra muito as instituições políticas, ele é um filme político mais pela questão humana. Ele é um filme kafkiano, eu acho. Ele é muito aprisionante, né? É a história de um cara que ele tá sofrendo, ele tá perdendo tudo, só que ele e a gente, por extensão, tem uma grande dificuldade de enxergar onde está digamos assim, o sistema, o vilão, aquilo que está destruindo ele, né? E eu acho que nesse sentido ele é kafkiano, porque ele mostra essa deteriorização do ser humano que vai se dando de todos os lados, todas as partes, à medida que esse cara vai meio que sendo esmagado ali, né? Por algo que não é fácil de enxergar. Rafael, oi. Adorei esse filme, tá? É muito bom, né? Adorei, gostei muito de ter visto, gostei muito da tua escolha, serviu de dica. Como eu falei, tem muita coisa para ver ainda de cinema polonês. O pouco que eu vi eu gostei muito, do Vazda mesmo eu vi a trilogia da guerra, eu vi o Katyn, que eu acho que é de 2007, mais recente, devo ter visto algum outro que eu não tô lembrando agora. E esse filme realmente gostei demais. Tá? Essa saga, só não me peça para ficar falando o nome dos atores e personagens, mas o nosso protagonista... Fala o nome do filme original, então. É o Beznietulenia. Ok. Sem anestesia. Podia ter falado qualquer coisa. Não, mas é... Uma coisa interessante aqui é que esse é um filme que ele capta bem... Depois que eu assisti esse filme, eu fui pesquisar, eu fui ler sobre ele e tal... E ele capta muito bem o momento que a Polônia estava vivendo no final da década de 70, né? Gostei muito e eu achei interessante. Eu também fui atrás para entender um pouco, porque não é sem razão que essa coisa kafkaniana que eu também percebi, apesar de, né, a gente tá falando de um escritor tcheco, mas tá tudo ali, né? Tá tudo vivendo o mesmo momento, sob uma cortina de ferro, sob uma influência do comunismo, porque era assim que o cidadão daquele país, naquele momento vivia, né? Ele sabia que era vigiado, que tinham forças ocultas, mas as forças ocultas elas eram assim mesmo, ocultas, elas não eram expressas. Então o cara vivia sempre com medo de um inimigo que ele não via. E é isso que a gente vê no filme. Pequenos sinais, pequenas coisas. Afinal de contas, esse cara tá perdendo emprego, tá perdendo a cadeira na faculdade. Sabotado, né? Está sendo sabotado por a postura política dele. Qual é a razão? Eu acho assim, eu adorei o filme também, gostei muito, não conheço muito a obra do Vazda, né? Eu nem cheguei a completar a trilogia, eu vi o Geração, né? Não é esse o nome em português? O Geração é o primeiro filme dele, é o primeiro filme dele. E eu vi o Cinzas e Diamantes, tá? E agora vi esse aqui. Então me falta ver o Canal para completar a trilogia ali. E ver outros filmes também, né? Se tiver oportunidade. Mas gostei muito, eu fiquei com essa mesma impressão. O filme se inicia com fotos de alguma manifestação, né? Que parece que é uma manifestação que foi uma guerrilha ali que foi dizimada, né? Tem gente morta e tal. E aí o personagem do ator, que eu não vou citar o nome porque eu não consigo, mas o personagem do Zerski, né? O nome do personagem, que é esse jornalista, ele está sendo entrevistado num programa que tem lá uma figura central e eles traçam um panorama ali da carreira. 2 contra 1 o nome, né? Desse cara, né? E então, assim, eu fiquei justamente com essa impressão de, legal. Tendo noção da carreira do Vazda, você pensa, bom, um filme político, beleza. E aí o filme
se desenrola em torno de um divórcio, né? E da carreira desse cara, da vida desse cara que vai desabando, como você colocou. Mas realmente, pesquisando sobre o filme, você entende isso que vocês já colocaram. E o que eu li foi que o Vajda e a escritora que fez o roteiro com ele, a Agnieszka Holland, futura cineasta, né? Isso, ela fala, né? A princípio ela não queria muito participar do roteiro, porque ela achou que o filme deveria ser mais óbvio nessa questão política. Só que eles dizem que a ideia ali foi mostrar um processo de divórcio comum como se fosse um processo político, stalinista e forjado. E aí esse forjado é que me chamou a atenção, porque esse medo que o Alexandre colocou, que as pessoas daquela sociedade, daquela época, viviam, né, desse medo, assim, meio que, né, tipo, o ataque pode vir do sistema e você não entender como isso vem e tal. Isso está muito claro no discurso daquele advogado, logo no início do filme, o advogado dela, né, que está cuidando do divórcio. O Jerzy Stur, esse é um roxinho famoso, né? E esse cara, ele fala... tudo pode ser provado. Tudo pode ser provado contra você. Tudo que eu quiser eu vou provar contra você. Eu consigo fazer você ser condenado por qualquer coisa. Basicamente isso. E aí no final, que a gente não vai estragar aqui os spoilers, no final a gente entende o que ele quis dizer. Né? Mas isso serve para esse sistema opressor que tem esse domínio e, cara, basta te prender na rua e te colocar lá alguma coisa lá no teu carro e pronto, você tá preso. Posso só acrescentar um negócio que eu li sobre o desenvolvimento, o roteiro? Você falou da Agnieszka Holland, né? Parece que uma das inspirações foi na história do próprio pai dela, Henrik Holland, que foi um ativista comunista que morreu também em circunstâncias misteriosas. Morreu também não, porque eu não estou dando spoiler, mas morreu em circunstâncias misteriosas. E teve um jornalista real, um tal de Ryszard Kapuscinski, que era um jornalista renomado, que também teve uma perda de prestígio, uma decadência por conta de questões políticas, também foi a inspiração principal, né? Então, assim, eu acho que essa história toda é muito simbólica do real significado, que é totalmente político, né? Afinal de contas, tá falando de Vajda, né? É um cara que um cara que faz um cinema baseado na história, baseado no contexto sociopolítico do país, né? Nenhum filme dele seria totalmente dissociado disso, ainda que possa parecer no primeiro momento que é só um divórcio, né? E realmente não é. A questão do título, né? Sem anestesia, claro, né? Tem a cena do dente, ele pede para dentista tirar o dente sem anestesia, né? Mas, claro, né? O que está sendo representado aqui é que não é um dente que está sendo extraído, é uma vida que está sendo extraída, né? Extraindo a própria vida do cara, né? Eu até fiquei pensando sobre isso, porque a anestesia, né? Quando você toma anestesia, você vai extrair um dente, você toma anestesia, além de amenizar a dor, tem uma preparação, né? Eles te avisam. Aqui o corte é abrupto, né? Aí não tem explicação, não tem aviso, ele não entende. É kafkaniano mesmo, como você falou. A coisa é sem adoçar a pílula. Exatamente. Uma outra coisa que eu ia comentar é o fato do protagonista é um jornalista, né? No filme anterior do Vajda, o Homem de Mármore, não a protagonista, mas uma personagem muito importante no filme também é uma jornalista, que é interpretada pela Cristina Janda, que é aqui aquela personagem que aparece no apartamento dele. É a Luna, né? A Agatha. A Luna. Eu gosto muito dessa intrusão, digamos assim, dessa personagem, porque é uma espécie de me parece que depois que ele perde tudo, é a única pessoa que meio que o compreende, que fica do lado dele ali, mas também ao mesmo tempo é uma pessoa que não fala nada, né? Ela não se comunica, ela né? só fala no final, né? Ela meio que parece que é um anjo da guarda ali que fica zelando por ele. E é interessante a introdução dela ali na história, porque acontece naquela cena em que ele descobre lá que ele está afastado da faculdade, né? Então ele reúne lá os alunos, estão discutindo alguma coisa,
perto da casa dele, em frente à casa dele, e ele convida todo mundo para uma reunião na casa dele. Vamos conversar aqui na minha casa. E essa menina entra na casa, depois ele fica meio bêbado lá e tal, ele dorme, os alunos colocam ele na cama e ela decide ficar. E aí no dia seguinte você vê que ele tá dormindo no lugar que ele tava, de roupa, e ela tá dormindo no sofá. E ao mesmo tempo dá uma... Desculpa, Fred, você tava aí continuando, eu te cortei. Não, assim, não fica claro ali que aconteceu alguma coisa. Né? Eu acho que não aconteceu ali, mas serve para um gatilho que vai levar para o final, né? No final vai ter uma consequência aquilo ali, porque alguém vai ver ela no apartamento e depois vai levar para uma situação que a gente vai conversar mais no spoiler. Mas não depois aconteceu nada. Acontece, momento, depois, naquele momento não, mas depois eles têm uma relação. Sim. Mas você vê de imediato, independente se aconteceu ou não, você vê de imediato uma empatia dela, principalmente em relação a ele. Sim. Né? Ela, inclusive, parece que dispensa lá um namoradinho lá pra ir lá junto com o grupo. O cara não gostava. Você tem ali uma distância de gerações, né? Você tem um cara que vem de um cara estável, com uma vida que estava até então, né? Não mais, mas que estava estável, com uma família e tal. E ela é uma impressão com uma moça que não tem meio que lugar no mundo, né? Uma geração que está ali. Assim como tem uma distância de gerações em relação ao amante da Sim, total. Dele, né? Que eu acho até que nessa própria troca dela, né? Que larga o marido mais velho para ficar com aquele rapaz que parece mais engajado, mais... Enfim. Que é um antagonista político dele, inclusive. Exatamente, isso que eu ia falar. Mas é um cara mais alinhado ao sistema, né? Sim. E outra coisa que me chama a atenção esse cara que era um correspondente internacional, né? Começa o filme com uma sequência de imagens na África e tal. O cara cobria o mundo todo, mas aparentemente ele não cuidou com o próprio quintal ali, né? Ele não cuidou com a própria política do seu país e com a sua própria casa, né? O cara que viaja muito, né? Nunca estava em casa, né? Dá para entender ela também, assim, né? Não, mas eu quis dizer até com o próprio contexto do país, o próprio tapete político do país. Sim, inclusive jogam isso na cara dele, né? Fala assim, você é um cara que vive aqui de férias no seu próprio país, não pode saber o que está acontecendo aqui, né? Esse cara que é um amante da esposa dele, né? Fala isso na cara dele, né? Tem uma coisa curiosa também, o Vajda vai fazer um filme logo depois desse, que chama-se O Maestro, que é um filme com o John Gielgud, que é um ator famoso britânico, né? Que é a história de um maestro polonês que viveu a vida toda praticamente fora da Polônia e que volta para a Polônia e tal. Então tem esse link também aí com quem viveu fora, com quem viveu dentro, né? Dessa relação enfim, né? Quem tá de fora às vezes enxerga quem tá de dentro de uma outra forma, assim, sabe? Então ele faz um pouco esse link. Tem uma outra cena que eu gosto desse filme, um outro momento, vocês vão lembrar, que é aquele que o protagonista tá conversando com um amigo. Esse amigo dele também foi tirado do cargo e tal. E esse amigo dele fala pra ele assim, você não sabe qual a primeira regra da rotatividade? Se alguém é bom no serviço, ele precisa ser substituído, né? Ele fala. Eu até anotei aqui, porque tem essa coisa, né? Se você é muito bom no que você faz, o sistema te poda, ele não te premia, né? O contrário, né? Ele te ferra, ele te persegue. E tudo começa naquele bendito programa de televisão, né? Porque os caras estão assistindo aquilo, estão percebendo que ele tem alguma coisa ali, sei lá, que ele está se destacando, que ele não faz parte também ao mesmo tempo, e que ele vai ser punido por isso, né? Ele vai ser perseguido por isso. Ainda que não fique muito... Eles não deixem isso muito, muito claro nos diálogos, né? Agora, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu fico o tempo todo achando que aquela dentista tem uma quedinha por ele ali. Tem. Ela fez questão de contar da amante lá, né? Inclusive no início, qual é a sugestão dela pra ele? Arruma uma amante que ela vai voltar correndo pra você. E aí quando ele meio que diz que não vai fazer isso, ela fica meio transtornada com aquilo ali. Tipo, eu acho que ela queria que ela fosse amante dele, entendeu? Ela tava se candidatando, né? Tava se candidatando, e ele não entendeu, né?
Ele meio que descartou essa opção e ela ficou puta, não gostou. Nossa. Acho que tem. E fora que ela é uma dentista meio bruta, né? Ela, que dá uns safanões lá na boca dele, sei Tudo lá. vai ser... Eu acho que isso é de propósito até pra gerar um detalhe lá que, de novo, vai aparecer no spoiler, né? Grande filme. Apesar de não ser isso que consideraram lá, eu li que as atrizes, né? Tanto a Cristina Yanda quanto a Elva Dalkowska, que faz a esposa, né? As duas não gostaram do roteiro, acharam caótico. A Eva achou a interpretação dela própria meio falsa e tal. Jennifer Lawrence envelhecida? Lembra um pouco. Mas eu acho que o papel dessa atriz tem um peso grande ali, e ela, acho que eu fiquei reparando que praticamente o filme inteiro é difícil você encontrar uma cena em que o protagonista não tá, né? Sim. E eu acho que uma das únicas que ele não está é ela que está com o amante no apartamento do amante, ou conversando com a dentista lá fora essa cena ou uma outra só, acho que praticamente ele tá em todas as cenas. Esse cara é muito bom, né? Esse cara é um ator... Nossa, eu gosto muito, já vi outros filmes com ele. Ele tá no Decálogo, né? Ele tá no Decálogo. Ele tá também em um filme que eu gosto muito, de um outro filme polonês chamado Mimetismo, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é de um cineasta chamado Krzysztof Zanussi. Esse é um filme belíssimo também, que ele faz papel de um professor, mas aí ele faz um professor corrupto, assim, um professor corrompido pelo sistema, que começa a perseguir um professor jovem que entra na faculdade e tal. É um filme muito, muito interessante, que também pega esse clima de descrença que a Polônia e a Cortina de Ferro, acho que estava vivendo nesse final dos anos 70, né? Eles têm até um termo para esse momento ali, eu acho que é o cinema da ansiedade moral, né? E também o 78 também é o ano em que o Papa entra Papa polonês, né? 78, né? Eu acho que esse filme deve fazer parte disso, exatamente por conta dessas pressões que os cidadãos viviam, e muitas vezes sem entender muito bem, né? No ambiente de trabalho, no ambiente universitário, tendo que se posicionar politicamente a favor aí de quem deveriam ir correndo o risco de serem demitidos ou serem expulsos. Exatamente. Agora, uma coisa aqui de curiosidade que eu anotei aqui para perguntar para vocês. Primeiro, assim, lembrar do projetor, né? Que eu falei que os 3 filmes aparecem projetor. O meu aparece lá na questão da falsificação da assinatura, o do Alexandre... Na hora que o Francesco vai mostrar a foto da... Isso, mostra a foto e revela lá uma questão. Talvez grávida. Né? Que ela talvez esteja grávida. Aqui aparece na festa lá no apartamento, os caras ficam projetando tipo um dinossauro no peito, né? Os alunos dele e tal, mas bem brevemente. Mas eu achei curioso que os 3 têm um projetor. Mas a questão que eu ia perguntar para vocês é a seguinte: eu perdi alguma coisa... A segunda filha do casal aparece do nada. Sim, não, ela tava estudando fora, né? Não, ela tem dicas antes, sim. Tem dicas antes. Primeiro fala que eles chegam a falar dela, que você conseguiu pra ela estudar em Moscou, ela tá estudando em Moscou, uma coisa assim. Aí de repente ela aparece no filme. Ela vem de férias. Eu não sei se ela tá de férias ou se ela pegou alguma folga, uma licença, porque provavelmente ela foi avisada ali pela empregada ou pela avó, não sei. A avó não, porque a avó quer mais que pegue fogo o parquinho ali, mas aquela empregada que é muito fiel a ele, enfim. Mas ela vem, aparentemente, a impressão que deu pra mim é que vem por conta da notícia da separação dos pais. Mas ela não sabe, resolver. Né, eu acho. Acho que pra mim fica meio claro que ela não sabe. Eles até escondem, assim, tipo... Tem uma hora lá que eles vão pra casa da avó e tal, e aí ele não vai... Justamente porque eles estão separados, né? Não quer a esposa não quer que ele se relacione, e ele manda uma desculpa: não, eu tenho trabalho, não vou poder jantar com a sua avó. Mas ela vem, aparentemente, a impressão que deu pra mim é que vem por conta da notícia da separação dos pais. Ela vem tentar resolver.
O filho sempre com a esperança, né? Isso. E ela fica braba quando ela vê lá que tem a outra lá, tá a aluna dele lá, né? Que ela não sabe. Tá lá na casa do pai dele, né? Pai dela. E aí ela fica brava. Aquela cena é sensacional, né? Eu acho assim. Sim, não fala nada. E a reação da moça, né? Que eu não gravei o nome dela. A reação ao contrário, ela leva numa boa, ele dá uma brincada assim com ela. Uma mexida no nariz dela. Quase como se falasse assim, eu entendo o que você tá sentindo. Você tem razão não vou bater aqui, de frente né? com você. Não vou bater de frente com você. Quando você se acalmar, eu volto. Grande filme. Vamos passar pros spoilers? Vamos lá. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Vamos lá, spoilers de O Sol por Testemunha. O Sol por Testemunha. Bom, no Sol por Testemunha tem um spoiler que é o seguinte, né? No final ali, por alguma razão, que eu não sei qual foi, aquele cara frio e calculista deixou o corpo do Felipe preso na embarcação, né? Que ele chega a cair na água, né? No momento que a cena do assassinato. Mas fica preso ali, né? Não quis deixar, foi um acidente. Ele não quis deixar, foi um acidente. Mas a corda assim, enroscou no leme, na hélice, e ficou preso ali. Né? Até traçando para mim embaixo, né? Ficou para mim, traçou um paralelo com aquela cena do bote, em que o bote está preso no barco e em algum momento vai ser resgatado ali também o corpo, que ele achou que tinha se livrado do corpo, cortou a corda, só que aquela corda ela enganchou na hélice ou no leme, não lembro bem, e ficou ali, e ninguém sabia que estava ali, então ficou sendo rebocado pelo barco. Assim, né? Na minha cabeça, quando ele vai jogar o corpo no mar, depois que ele mata, a cena do assassinato eu acho muito bem montada, muito bem feita, ele embrulha o cara lá num plástico, joga no mar e ele, Tom Ripley, acaba caindo junto com o corpo, só que ele cai com a corda, e a corda tá presa no barco, né? E tá presa no corpo. Pelo menos é isso que eu tinha entendido. Então achei estranho ele não se ligar de que, tinha que ter deixado o corpo ir. Mas enfim, o corpo aparece lá, né? Ele tá na praia, no Bem Bom lá, tem até um plano famoso, que ele tá sorrindo, sentado na cadeira de praia, meio com um sorriso assim, tipo, né? Venci, consegui, me dei bem. Enquanto que a Marie Laforêt, a personagem da... Qual o nome dela? Esqueci. Marche. Tem o nome do navio, né? Tem o nome do barco, no navio do barco, é Marge. A Marge vai encontrar com o pai do Felipe, que veio dos Estados Unidos, para tocar lá as coisas lá, vender o barco e tal. E aí se descobre o corpo dele, preso no barco, enquanto que lá na praia o Tom Ripley é chamado ao telefone. E são os policiais ali que chamaram ele, né? Pediram pra moça lá da cabaninha lá, da lanchonete lá. E ele vai atender sorridente, porque ele acha que é a ligação lá sobre a questão do barco e tal, né? Isso. E a gente não vê que ele foi preso, mas claro que ele foi ali, né? E não precisa, né? A gente não precisa, né? Eu acho que é tão bom aquilo, ele não mostrar, porque... de certa forma, eu acho que o Clement... Por isso que eu volto naquele ponto. Eu acho que o Clement, ele toma meio que partido do Ripley, sabe? Ele faz um pouco a gente gostar do Ripley, ele mostra o Ripley como um cara muito sofisticado, muito interessante, e nem chega nem a mostrar ele se dando mal, né? A gente sabe que ele vai se dar mal, mas ele não chega a revelar isso, né? Mas assim, aí que tá, a Patricia Highsmith, ela não gostou, ela gostou da atuação do Delon, mas ela não gostou dessa liberdade que o Clement... Eu imagino. Até porque a questão do corpo não tem, né? Não tem inserido, né? A prisão do Ripley no romance não acontece. Até porque ele segue, né? Uma série de livros que ela Exatamente. escreve.
Então ele não poderia ter sido preso ali no primeiro, né? Houve uma necessidade de dar uma resposta pro espectador aí, né? Ou de dar uma, digamos, de saciar uma necessidade de justiça. Tenha né? sido, assim, uma dessas exigências. Não, pô, o cara não pode se safar com essa, né? Exatamente. Tem que dar uma indicação que ele vai ser preso, que ele se deu mal. E isso não acontece, aí spoiler duplo, quem não viu, não acontece no filme do Minghella, né? No filme de 99, o filme é mais fiel ao livro. Isso, é verdade. Né? E aí o Matt Damon ele não é preso, apesar de que você sente ali que ele vai entrar numa neura ali, né? Ele tá... e ele é mais denso também, eu acho. Sim. Ele não toma tanto esse tom policial que o Clement toma, né? Sim. Então, esses são os spoilers. Mas esse spoiler essa revelação dos últimos instantes aí, cara, eu achei que, poxa, você acha, não, vai fechar com a prisão, não, mas ele te dá um choque a mais ali, né, cara, é bem, bem legal. Ele dá uma salvada ali pra você, justamente o que você falou, né, pra você não ver a figura do Alain Delon sendo preso, né? Aquilo fica só na sua imaginação, né? Exatamente. A imagem, pelo menos. Mas vamos lá para a Mulher do Lago. O que acontece com a Mulher do Lago? Ela caiu dentro do lago? O que acontece? Em relação à Mulher do Lago, é complicado até a gente definir em que momento começam os spoilers, né? Porque o personagem do Bernard, ele recebe a informação de que a Tilde possivelmente estava grávida. A gente começa a ver também lembranças, flashbacks, sonhos, delírios. A gente já não sabe muito bem nem o que está vendo. Tem um especial em que ele espia por uma fresta na parede e vê a Tilde na cama com outro homem que ele não consegue ver muito bem quem é. Mais à frente chegam as suspeitas, né, de que ela talvez fosse amante do Enrico, né, o personagem do Randone, dono do hotel, e talvez, ou ao mesmo tempo dos dois, do filho, né, do Mário, né, personagem do Philippe Leroy, e tudo se complica com a volta dele, da lua de mel dele, da Adriana, né, personagem da Pia Lindstrom. Enfim, começa uma série de situações e depois, em algum momento, parece que existe ali uma vontade dessa personagem da Adriana de se comunicar com ele, né, de contar alguma coisa para ele, percebe que ele está atrás da verdade, e ela chega a jogar um bilhete que não chega até as mãos dele, provavelmente foi interceptado pelo próprio Mário, que pegou antes. Mas enfim, esse cara começa a ver que está pisando em alguma coisa muito tenebrosa, né? Paralelamente a isso tem sempre a questão do lago, né? O lago que simbolicamente em tantas histórias, né? Aquela coisa da superfície que engana, né? A superfície muitas vezes plácida, escondendo uma turbulência no fundo. Nesse caso até tem a história de que aquele lago esconde uma cidade antiga está né, tem isso. Que foi submersa, quer dizer, é quase um portal assim de temporal, aquele lago, aquela coisa. E aí a personagem da Adriana, ela é vista vagando pelo lago durante as noites. Isso intriga mais ainda o Bernard, tenta ir atrás dela. No dia seguinte ele é chamado pela polícia porque essa Adriana foi morta, apareceu morta no lago, né? Foi pescada no lago aquela manhã. Então tudo isso é muito sombrio e ele acaba sendo confrontado pelo Mário, né? Que conta a versão dele, né? Conta que teria sido obrigado a matar as duas mulheres, né? Tanto a Tilde quanto a Adriana, e mais adiante vai ter um complemento dessa confissão pela personagem da Irma, personagem da Valentina Cortese, de que ela seria a mentora disso num surto desse de proteção dos homens amados, no caso o pai, o irmão, né, a proteção do nome da família, então contra aquela mundana, daquela camareira que
seduziu os dois, que estava grávida de um dos dois e pouco importava qual dos dois fosse assumir o filho, mas eles tinham que decidir, um dos dois teria que casar com ela, que ela ia ser dona daquilo tudo. Enfim, então ela, para proteger a família, ela instigou o irmão Leroy a matar a Tilde, e depois a Adriana também, porque ela tinha ficado sabendo dessa história, né? E vendo ali que tanto o pai como o irmão estavam fraquejando, né? O pai, pouco antes, tem uma cena em que ele está chorando depois do velório da Adriana, e o Mário chama o escritor para confessar. Então ela própria dá cabo dos dois, né? Lá no matadouro, e depois, em tese, se mata no lago, né? O corpo dela nunca é encontrado, então não se tem certeza disso. Assim como não se pode ter certeza de que essa versão dela, antes de se jogar no lago, né, totalmente transtornada, que é uma versão verdadeira, que foi aquilo mesmo que aconteceu. Mas é a coletânea de confissões que chegam ao Bernard, e que com isso, inclusive, ele põe no papel, depondo para a polícia. A última cena, o policial pede para ele assinar aquilo lá, e depois ele vai embora do vilarejo, né? Na verdade, o único sobrevivente daquela história toda, né? Também acho que não fica muito claro algumas coisas ali. Eu acho que eu acabo por aceitar essa versão ali que parte da personagem da Irma, né? Valentina Cortez. Até porque eu acho que tem uma cena ali que o filme se passa quase que todo sob o ponto de vista do Peter Baldwin, né? Do Bernard. E tem um momento que deixa de ser assim e você fica um pouco com a Valentina Cortez, né? Então ali eu já fiquei meio assim, por que ele está fazendo isso, né? Acho que ele já dá meio que um spoiler porque ele esconde, né? Até o final. Mas eu acho que essa insistência na personagem da Valentina também diz alguma coisa, né? Ele sempre está voltando para essa personagem, e se você se pergunta por que tanta atenção nessa personagem específica? Que parece que é uma personagem assim, significante dentro da trama, né? Até o momento em que ele começa a fazer perguntas pela Tilde, e você nota que ela começa daí a tomar proteção, né? Até então só o pai que trata com o Bernardo, aí ela já tenta, né, tá sempre na frente para proteger, que aliás foi sempre a motivação deturpada dela, essa família totalmente bizarra, né? Inclusive se imaginar que teria uma camareira que era ao mesmo tempo amante do pai e do filho, e que talvez tivesse até momentos a três ali. Enfim, uma coisa impensável, né? Mas esses são os spoilers desse filme. Não salva ninguém, apenas o Bernard com essa história para contar, bizarra. E aquele tom melancólico predomina, né? E o lago, né? O lago que é a câmara mortuária da personagem da Irma, que nunca chega a ser encontrada até o momento em que ele sai da cidade, pelo menos, né? O lago venceu. Vamos lá então pro Sem Anestesia. Bom, acho que dos três, acho que o meu que menos dá pra falar de spoiler, mas enfim, né? Até porque eu acho que o que acontece no fim do filme, a tragédia final, é uma consequência de tudo que vai sendo construído ali, né? É difícil. A gente quer acreditar que esse cara pode restituir alguma coisa, mas acho que realmente ele estava meio que condenado já, né? E que condenação, né? E que condenação. Eu queria até voltar e citar a cena do tribunal, que eu acho que é fundamental, porque ali você tem aquela questão do... A pessoa está buscando divórcio, mas ela não pode simplesmente usar como desculpa, enfim, ela não pode simplesmente dizer, olha, eu não quero mais porque acabou o amor, você está infeliz. Não, você tem que dar um motivo, né? Ali você tem que apresentar uma prova, um motivo, né? E aí que a coisa ela toma uma dimensão inacreditável. Uma dimensão assustadora, né? Assustadora, O cara... E a própria mulher, ela percebe que ela acabou com a vida do cara ali, né? Ela própria se arrepende de tudo aquilo.
para buscar, sei lá, a liberdade dela, né? E a reação então, dele é a melhor, triste. né? Porque assim, já que a gente tá falando de spoiler, ele chega a ser acusado de estupro, né? Ele é acusado de ter Exatamente. estuprado a irmã dela. Exatamente. E isso é corroborado pela mãe dela, que eles vão ali dar testemunhos. E aí tudo você percebe que é na falsidade, né? Porque assim, logo de cara você vê que a empregada ali deles, que era mais partidária a ele, gostava dele, dá uns depoimentos meio contraditórios, né? A própria Eva, né, a esposa dele, quando sobe lá para dar o depoimento dela, é um depoimento meio claudicante. Aí no final tem a irmã dela que chega, que diz que foi estuprada, não sei o que, não sei o que. Aí a advogada dele faz um questionamento para ela, tá, mas você chegou a comentar isso com a sua mãe? Não falei nada, sendo que a mãe dela tinha dito antes que sabia. Sim. Que ele tinha estuprado ela, não sei o quê, porque ela tinha contado, não sei o quê. Ou seja, tem uma contradição à torta e à direita. Mas é interessante a reação dele, né? Ali você vê que ele desistiu, né? Ali ele desistiu. Ali ele jogou a toalha. Ali, né? Pra mim, a impressão foi a seguinte, tipo, ok, eu tentei manter o casamento, eu queria voltar, eu não queria o divórcio, pra mim tava tudo bem. Só que agora ela foi longe demais, agora eu não quero mais também, né? Agora ela caiu a máscara, né? Quer dizer, se ela pode chegar a esse ponto... Mas eu acho, Fred, que vai além, eu acho que ele desistiu de tudo ali, cara, ele jogou a toalha total. Eu acho que, inclusive, ainda que o encerramento seja aberto, em um certo sentido... Você acha que foi suicídio? Eu acho que foi suicídio, até mas... porque ele enfim, despacha a menina lá, né? A Agatha... Ela fica lá falando, poxa, eu dei uma saída, quando voltei já tinha explodido, né? O boiler explode, né? Mas ele não revela totalmente, ele deixa no ar uma possibilidade de ter sido um assassinato, né? Um acidente, ter sido né? Um crime. Ter sido um crime. Mas independente de ter sido um suicídio, um acidente, ou um crime, sei lá, alguma coisa, sei lá. Até porque, assim, o acidente, eu parto do princípio, porque tem uma cena em que ele tenta fazer um jantar ali de reconciliação. E ela diz pra ele, né? A esposa diz pra ele, você tem que cuidar desse negócio aí, que o gás tá escapando, é o fogão, né? Então você já fica assim, tipo, tem algum problema ali. Já dá uma indicação ali, né? Geralmente essas indicações nos filmes, elas vão ter uma consequência lá na frente. Isso, e inclusive tem uma cena que ele tá se preparando pra tomar um banho, e ele liga a água e você sente que tem um barulho no boiler. E ele olha pra trás assim, o boiler tá fazendo barulho, quer dizer, ali você já, tem alguma coisa aí, como diria o Tony, né? Tem alguma parada aí. Aconteceu alguma coisa aí com esse boiler, negócio de fogão, gás, isso não vai acabar bem. Enfim, mas de qualquer forma... casa acaba se encontrando, né, batendo muito de frente com o que ele viveu ali pouco antes, né? Então a gente acaba pensando em muita possibilidade, né? Enfim, não sei. Legal. Então... Mas eu acho que essa morte aí, ela só faz a gente pensar mais, assim. Eu acho que o diretor não quer explicar muita coisa ali, sabe? Sim. E até esse ponto aí de conexão entre os três filmes é que realmente as sequências finais, elas não são muito explícitas, né? Apesar de que só por testemunha é claro que ele vai ser preso, é aquilo que a gente comentou, ele não mostra a prisão, né? Ele mostra o cara indo lá para dentro do quiosque lá onde tem 2 policiais, né? Se você pode até, de repente, pensar que ele viu ali os policiais, saiu correndo e os caras nunca pegaram ele. Você pode pensar isso também. Mas ele não mostra ele sendo preso, né? O do Alexandre fica essa questão de ser uma confissão que você não sabe também se aceita, se pode ser um delírio de uma mente transtornada. O fato é que, como o próprio policial fala, no final, essa sua declaração vai ser só para os arquivos, porque não vai haver um processo, afinal de contas, ela não vai ser presa, provavelmente se matou e não vai nem ser recuperado o corpo. Então, fica meio que em aberto, termina em aberto. Agora, é curioso, lembrando, né, que um dos fatos que chama a atenção dele é que
e do fotógrafo principalmente, é que na autópsia da Tilde não só tinha sido suicídio, apesar dela estar com a garganta cortada, como ela era virgem, né? Ah, é verdade. E ele fala que não. Ele afirma que não, né? Porque ele tinha visto aquela cena pela fresta e tal. Não, e ele teve relação com ela, né? Isso que eu ia falar também, né? Isso não fica muito claro. Isso não fica muito claro. A gente vê ele beijando em nenhum momento, assim, fica extremamente claro. Eu achei que tinha rolado. Porque eu acho que alguma coisa aconteceu entre eles ali, cara. Sim, mas enfim... eu acho 3 que bons isso. filmes. O Rafael também. 3 projetores, 3 finais em aberto. Isso. 2 com Dicas água. triplas de projetor. 2 com água. O filme do Rafael eu não achei a água, mas enfim. Tem a água da banheira, né? Porque ele foi tomar banho e o spoiler explodiu. Tá certo. Isso aí. Então tá bom. Mas fica aí. Mais um Dicas Triplas. Boas dicas. E vamos que vamos. Valeu, Rafael. Ô, meu amigo, obrigado, Alexandre, pelo convite de novo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agora eu acho que a gente só vai se falar de novo aqui, pelo menos para gravação, acho que para 2025, certo? Se Deus quiser, estaremos juntos. Ou quem sabe fazemos uma live aí antes. As lives, né? Eu não tava contando live, mas live sim, com certeza a gente vai aprontar alguma coisa antes aí. Mas muito obrigado mais uma vez por ter me convidado e por ter descoberto aí filmes que a gente não tinha visto, e foi muito bom a troca de ideia. Obrigado. Abraço!